Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindas ao Conexão Uniselva, mais um episódio, né, do Conexão Uniselva, o nosso novo espaço de comunicação. Para quem não me conhece, né, meu nome é Janaína Queiroz, eu estou como gerente de captação da Fundação e gostaria de dizer que a ideia desse novo espaço de comunicação é trazer experiências dos projetos que a gente executa, né, mostrar o que a Fundação faz, contar para os parceiros, para os pesquisadores, né, que trabalham com a gente ou que queiram trabalhar com a gente, que é possível sim fazer projetos de alto impacto, projetos importantes. E hoje nós trazemos aqui exemplos disso, né, daquilo que a gente chama de um case de sucesso. E aí nós convidamos professoras do campus de Cuiabá, que elas vão se apresentar, né, brevemente, né, vou ficar à vontade aqui para se apresentar, mas eu gostaria de citá-la já. Professora Luciane Durante, né, da arquitetura, do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAET. Professora Luciana Mascaro, também no mesmo departamento, né, da Arquitetura e Urbanismo da UFMT. E a professora Letícia Capanema, da FCA, que é a Faculdade de Comunicação e Artes. Eu vou pedir que vocês se apresentem, né? Falem um pouco de vocês e aí a gente continua o nosso bate-papo. Professora Letícia, por favor. Tá bom. Olá, pessoal. Meu nome é professora Letícia Capanema, como a Janaína já me apresentou. Estou bem feliz de estar aqui no Conexão Uniselva com as minhas colegas Luciane e Luciana, né, lá da Arquitetura e Engenharia. E estou aqui para conversar com vocês, trocar ideias, experiências sobre os nossos projetos. Eu gostaria de falar que a professora Letícia é doutora em comunicação e semiótica, né, professora? E também tem projetos com a Fundação. Eu acho que o Mauau é um projeto do seu coração, né? É uma coisa que você impõe bastante trabalho. Enfim, depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, sobre suas propostas, né, dentro do Clube Cochiponês, que é onde você está hoje, né, lotado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua área de atuação dentro da universidade. Eu sei que é professora da Faculdade de Comunicação e Artes, daqui do campus de Cuiabá, mas também tem uma atividade dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Isso, eu sou professora da graduação de Cinema e Audiovisual, né, lá da FCA. E sou professora também do programa de pós-graduação em comunicação. A gente tem um mestrado na área de comunicação. E eu também estou há 4 anos numa função dentro da Pró-Reitoria de Cultura, que é cuidar de um aparelho de cultura que é o Cineclube Cochiponés, que é um cineclube muito antigo, né? Ele é um dos mais longevos do Brasil, ele está prestes a completar 50 anos em 2027. E é uma das preciosidades que eu falo que a gente tem aqui em Mato Grosso e na UFMT, né? E é um cineclube tão antigo justamente porque ele está dentro da universidade pública, né? Ele nunca fechou as portas, ele nunca teve suas atividades interrompidas, né? Isso é uma raridade dentro da história do cineclubismo brasileiro. Então, tenho muito orgulho, assim, muito carinho por esse espaço. E nesse cineclube, ele é cheio de projetos, né? Um deles, que talvez seja o projeto mais antigo do Cineclube, é a Mauau. A Mauau é a Mostra de Audiovisual Universitário Independente da América Latina, que esse ano ela está chegando na sua 25ª edição. Então, são 25 anos de Mauau. É uma mostra muito gostosa, eu falo, né? Um momento de encontro da cena do audiovisual aqui em Mato Grosso. Ela é uma mostra que recebe curtas de universitários e também de produtores independentes. Não só de Mato Grosso, não só de todos os estados do Brasil, mas também da América Latina. Então, ela é uma amostragem assim, muito diversa, muito interessante do que tem sido produzido nas universidades e nas produtoras, né, nos coletivos audiovisuais do Brasil todo, né? A gente sempre tem um cuidado na curadoria da Mauau de manter essa diversidade da mostra, de ter representantes de todos os lugares, né? A gente recebe uma média de 300 filmes por ano, né, nas inscrições, só que desses são selecionados para a mostra competitiva cerca de 35, 40 filmes, né? Porque a gente tem ali 5 dias de evento, né? A gente queria mesmo era passar tudo, mas não tem como, né? Então tem que ter uma curadoria. E como tem aumentado o número de inscrições para Mauau, já tem, acho que 3 anos que a gente abriu também a mostra paralela, que a exibição acontece via YouTube,
ela não é competitiva, né? E a gente consegue ter uma seleção um pouquinho mais ampla, né, desses filmes que chegam para a Mauá, né? Então, são cerca de 30 filmes na competitiva, cerca de 40 na paralela, né? E a gente consegue ter essa grande janela de exibição, assim, fazer esses filmes chegarem às pessoas, as pessoas aos filmes, né? São filmes que eu acho que o público não conseguiria assistir, talvez nunca de outra maneira, se não fosse por meio da mostra. E aí é um contato com outro tipo de produção audiovisual que não é aquela que a gente encontra no Netflix, né, nos streams, nas salas comerciais de exibição. Eu acho que amplia bastante a conexão cultural que a gente tem com o audiovisual, frequentar as mostras e festivais. Eu tive a oportunidade de participar o ano passado, foi uma execução com uma parte da gestão pela Fundação Unicelva, foi um prazer. Eu tive uma expectativa e falo para você, foi superada, né? Eu não esperava, foi muito bom mesmo, uma experiência excelente. Agora, eu queria que a professora Luciane Durante se apresentasse. A professora Luciane é doutora em Física Ambiental, né, professora? E na sequência, a professora Luciana Mascaro, também doutora em Arquitetura e Urbanismo. Eu queria que vocês falassem também da atuação de vocês dentro da Faculdade de Arquitetura e Engenharia e Tecnologia da UFMT, Campus Cuiabá, os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, né, e se apresentassem. Bom, antes de ser doutora em Física Ambiental, eu fiz Engenharia Civil na universidade. Fiz também uma especialização... Aqui na UFMT? Aqui na UFMT. E é uma coisa que eu falo, assim, com muito orgulho, né? Porque eu sou filha da UFMT em toda a minha formação. E nenhuma porta se fechou para mim porque eu tinha minha formação toda na UFMT. Muito pelo contrário. Onde eu chego e falo, eu fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. Na UFMT, as portas se abrem. Então, Janaína, assim, com muita satisfação mesmo, né? Que a gente vem aqui, né? Como filha da UFMT e parceiro da Unicelva, né? Muito honrada por esse convite. Muito honrada por estar aqui com a professora Letícia e a professora Luciana, que é minha colega de departamento. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre o projeto do Canteiro Modelo de Conservação de Cuiabá. Maravilha. Professora? Bom, eu sou a professora Luciana Mascaro, é meu nome, né? Eu estou no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, sou colega da professora Luciane. A gente já tem alguns anos aí de parceria, né, em desenvolvimento de projetos. Eu sou da área de Arquitetura e Urbanismo, mas especificamente da área de Teoria e História. E eu estou, então, responsável no departamento por todas as disciplinas que se relacionam com a conservação do patrimônio cultural e tudo isso, né? E, ao contrário da professora Luciane, eu sou uma pessoa que vem de fora, um pau rodado, como se diz aqui em Cuiabá, né? Eu cheguei em Cuiabá em 2013, fiz o concurso na UFMT, passei no concurso e estou aqui desde então, né? Já tem aí 13 anos, 14 anos, mais ou menos, né? E é isso. E desde então, assim, minha atividade principal são as aulas na graduação e é o desenvolvimento de projetos de extensão, né? Então, desde então, eu tenho esses projetos de extensão e de pesquisa, porque a gente não consegue fazer projeto de extensão separadamente dos projetos de pesquisa, né? Então, a gente leva essas duas atividades um pouco juntas. E hoje a gente está com esse projeto, que é o projeto do Canteiro Modelo de Conservação de Cuiabá. E daí a Janaína, gente talvez fale sobre isso. O apelido dela é Rainha da Extensão. Não, isso Todo professor ela que fala tá isso. Não tem como fazer pesquisa sem extensão. Eu já levo isso para mim, como aprendizado. Mas com certeza. Você sabe que o episódio de hoje, do Conexão Unicelva, é conectar com a memória e a cultura cuiabana em relação à comunidade acadêmica, né? Ao mundo acadêmico, né? Então, por isso, vocês foram as pessoas que nós entendemos que poderiam estar enriquecendo essa conversa, né? Então, como a nossa pauta é essa, o nosso episódio já falar sobre a memória cuiabana, vocês já falaram um pouco do orgulho de ser da UFMT, que está aqui no campus de Cuiabá, formar pelo curso de engenharia aqui de Cuiabá, ser pau rodado também é importante, porque está aqui em Cuiabá, está vivenciando, né, a história hoje, né,
da cidade. Eu, como cuiabana, tenho muito orgulho. A professora, na mostra do Pau Mauá, rodado também foi rodar. gente. Mas também entendo que o trabalho que você faz ali no Cineclube também resgata muito dessa memória. A gente vê muitos alunos, muitas pessoas, né? Porque o projeto, a gente já citou aqui várias vezes, o Mauá, ele traz essa mostra não só de alunos, mas independentes, né? Me corrija, né, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, mas assim, traz essas amostras de vídeos, de produções independentes e trata muito de Cuiabá, e eu acho isso muito interessante. Eu vi muitas coisas ali que na infância a gente vivenciou, né, e isso é muito interessante. E trazendo para a pauta de hoje, que é falar sobre a memória e a cultura cuiabana, a gente sabe que você teve um projeto aprovado agora recentemente, né, Letícia, pela FINEP, e eu queria fazer essa conexão. O que você fala para mim desse projeto que foi aprovado? O que você tem a dizer? Primeiro que a gente quer mostrar que é possível, né, ter um projeto de sucesso, captar recursos. Como é que foi? Como é que foi a experiência? Fala um pouquinho para mim desse projeto que você acabou, tá novo, né? É 2026, tá aí para começar. Eu acho que a já base... começou, na realidade, né? Já começou. Mas a base desse projeto é algo que as professoras já falaram, né? Essa coisa indissociável da pesquisa com a extensão. Né? Esse projeto, ele nasce de um trabalho com o acervo que tem dentro do Cineclube Cochiponés, que, como eu mencionei, né? É um cineclube muito antigo, ele tem 50 anos. Então, ele foi acumulando um conjunto de objetos dentro do museu, documentos e principalmente de filmes, que conta a história do cinema e audiovisual mato-grossense, conta a própria história do Cochiponés, da Universidade Federal de Mato Grosso, mas conta também a história do cinema e audiovisual brasileiro e mundial, né? Então, ao se deparar com esse acervo, que não é pouca coisa, é um acervo que eu considero muito importante, né? Não só eu, mas eu falo que o Cineclube é muito chique porque ele tem uma equipe científica, que são os meus colegas, professores e professoras, né? Que também têm um interesse, um cuidado com esse material que está abrigado no Cineclube. Então, a gente começa a formar uma equipe que está envolvida com a extensão, com as exibições, né? A gente começa a mobilizar esse acervo para que ele seja exibido na sala de exibição do Cineclube. Não só o acervo da Mauá, né, que já constituiu uma amostragem muito significativa de 25 anos de produção de curta-metragens, não só mato-grossenses brasileiros, mas latino-americanos, mas a gente tem filmes, por exemplo, desde a década de 50, lá no Cineclube, que estão em película, né, que precisa de um certo cuidado também de preservação e armazenamento desses filmes para que eles durem o mais tempo possível e para que eles possam ser difundidos, porque a ideia do acervo não é só guardar e preservar, né? Mas é possibilitar que aquilo seja acessado pelas pessoas. Então, esse projeto da FINEP, ele veio de um trabalho que a gente já estava fazendo há algum tempo. Isso foi muito positivo, porque quando os editais chegam, às vezes a gente tem muito pouco tempo para escrever um projeto do zero, né? Então, como a gente já tinha um trabalho, a gente já tinha aprovado um projeto pelo CNPq, já tinha uma base também de redação, né, e argumentativa da importância desse acervo, a gente já tinha ali um terreno sólido para firmar e elaborar esse projeto dentro dos requisitos da FINEP. Isso deu muito certo, e já tinha uma equipe também científica constituída, né? Então, foi assim, no momento que essas coisas estavam amadurecidas, justamente pela aliança entre a pesquisa e a extensão. E esse projeto, ele é um projeto, o título dele é Memória do Cinema e Audiovisual em Mato Grosso, né? Ele tem um subtítulo comprido, que eu não me lembro mais, mas o título é esse. Ele é um projeto de memória, né, sobre cinema e audiovisual ancorado nesse território, que é Mato Grosso. E ele tem várias frentes de atuação. Aí, por exemplo, a nossa primeira frente, né, o projeto começou a ser executado agora. A nossa primeira contratação é uma contratação que eu tenho muito carinho por ela, que é contratar o seu Aníbal Alencastro. O seu Aníbal é um senhor de 83 anos, né, que tem uma experiência gigantesca e muito sólida com a técnica, a tecnologia da projeção de filmes. Ele foi projecionista boa parte da vida dele nos cinemas daqui de Cuiabá, que não existem mais, né? E manuseando projetores que também não existem mais nas salas comerciais.
Então, a gente, nesse projeto, incluiu a contratação do seu Aníbal como restaurador dos projetores que hoje estão no Museu do Cineclube Cochipanés. Eu falo que é um museu que ele tem essa característica das peças não estarem ativas, né? E a gente quer restaurar justamente para ter um museu vivo, né? Que a gente consiga colocar essas peças de museu, né, em funcionamento e conseguir fazer sessões especiais no formato de 35mm, 16mm, 8, Super 8, né? Que são os projetores que a gente tem. Então, essa foi uma das primeiras ações que a gente está começando a executar agora, né? Que é a restauração dos projetores. Mas, fora ela, tem várias coisas dentro do projeto. Eu acho que as mais importantes são as reformas estruturais. Com esse recurso da FINEP, a gente vai conseguir reformar as nossas salas de exibição, né? Que são salas... uma delas está dentro do próprio Cineclube, é uma sala pequena para 35 pessoas... Mas ela é muito importante, né? Porque é uma sala laboratorial, onde a gente consegue difundir o acervo do Cineclube, fazer as mostras. E também é a sala que vai receber os projetores restaurados. E essa sala, nesse projeto da FINEP, vai receber um revestimento acústico adequado. Ela vai ter novos equipamentos de projeção. A gente vai conseguir fazer a projeção de filmes em DCP, né, que é um formato que se usa nas salas comerciais. Então, essa sala ela vai estar apta a fazer o teste do arquivo DCP dos realizadores de cinema aqui de Mato Grosso, por exemplo. Né? Eles não vão precisar mais sair do estado para testar o DCP, que é o formato final, né, para distribuição do filme deles. A gente também vai ter nessa sala reformada um novo sistema acústico de som para cinema, de vários canais, né? Vai ser um som de 5.1, então a gente consegue também fazer uma prática tanto criativa de desenho de som para filmes e já entender como é que ela soaria, né, numa sala com vários canais, quanto também entender melhor essa dinâmica da exibição, né? Eu acho que essas reformas e a chegada desses equipamentos beneficiam não só o Cineclube, mas beneficia a graduação de cinema e audiovisual, os alunos vão ter contato com essas coisas, e beneficia também o estado de Mato Grosso, né? Porque a gente vai ter uma boa sala de exibição, os realizadores, que mesmo que não tenham um vínculo com a universidade, vão poder usufruir desses espaços. Isso é a sala pequena de exibição, né? Mas esse projeto também contempla a reforma e a troca do equipamento da sala do auditório, do Centro Cultural, que ele vai ser requalificado como um espaço de espetáculos que pode receber mostras de audiovisual, ele vai estar equipado para isso, mas ele também pode receber pequenas apresentações artísticas do coral, da orquestra, seminários, né, de pesquisa das várias áreas da UFMT. Então, acho que vai ser um grande ganho. Não só pensando ali a gente ali no Cineclube, nesse mundinho, mas pensando assim os benefícios que se expandem de maneira muito amplificada, né, para a UFMT e para fora dos muros da universidade também. Que é a essência da extensão, né? Que é a essência da extensão, exatamente. Saída dos muros. É muito bom. A gente fica muito feliz, porque não só de ter o projeto aprovado dentro de uma financiadora, que é a FINEP, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é bastante rigorosa, então a gente sabe que para ser aprovado é porque o projeto é bom realmente, então parabéns para vocês. A gente fica muito feliz, eu falo a Fundação Unicelva, né, fica muito feliz de ter mais uma proposta, de estar podendo contribuir de alguma forma com a universidade, com a infraestrutura da universidade, para a cultura de uma forma, né, direta e melhorando a infraestrutura. Então, a gente fica feliz quando o projeto é aprovado, mas a gente fica muito mais feliz depois que fica tudo pronto, né? Que você pode conseguir ver lá o final, poder receber o seu relatório final com as fotos, com tudo pronto. Eu acho que isso é mais do que satisfatório. E, mais uma vez, parabéns para você, para a equipe, né, toda que compõe, a Pró-Reitoria de Pesquisa, que é a Pró-Reitoria que sistematiza, né, todas as propostas que são institucionais. Eu gostaria agora de ouvir as professoras, que é um projeto
que é uma parceria, que é um financiamento, na realidade, né, uma proposta de um termo de execução descentralizada entre o IPHAN e a UFMT, que vocês abraçaram desde o começo, trabalharam muito para fazer o projeto, para escrever, para aprovar, né, professora? Eu estava ali, ainda não existia ainda na Fundação uma gerência de captação, era analista de projetos dentro de uma coordenação dentro da execução, né, não existia ainda a gerência, mas eu me lembro bem de quando as professoras chegaram com essa proposta, ainda tímida, mas já com bastante entusiasmo de que não vamos poder fazer uma diferença, e trata basicamente do Centro Histórico de Cuiabá, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de Canteiro Modelo, que é o projeto que vocês estão vivenciando já há algum tempo e que eu sei que tem um lugar muito, muito importante dentro da academia, dentro da pesquisa, dentro da extensão, porque participam muitos alunos. Eu queria ouvir vocês. Falem um pouquinho para a gente do projeto. Começo eu? Olha, Janaína, é até difícil assim, a gente desvincular a história desse projeto de todo o histórico da extensão que a gente vem desenvolvendo desde, assim, já tem 10 anos, com certeza, porque por ser um financiamento do IPHAN, essa relação com o IPHAN, que é uma outra instituição que está presente aqui em Cuiabá, né, e que é a responsável pela conservação desse patrimônio e também por dizer aquilo que a gente pode, né, popularmente, né, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer nas Sim. edificações. Então, essa relação entre a universidade e o IPHAN, ela levou tempo, né, e levou bastante tempo para a gente conseguir estabelecer uma contribuição mútua, sempre através dos projetos de extensão. Então, eu queria, de novo, né, reforçar a importância que tem os projetos de extensão. E essa parceria, né, ela acabou desembocando nessa possibilidade desse financiamento. E também eu queria citar aqui o arquiteto Paulo Farsetti, que é o idealizador dessa ideia de canteiros modelo. Ele é uma pessoa que trabalha no IPHAN, ele é um funcionário de carreira, trabalha no IPHAN lá em Brasília, né? E ele que idealizou como esse canteiro modelo iria funcionar. Então, esse canteiro modelo não é uma coisa que acontece só em Cuiabá, né? Ele é uma rede. Então, onde a gente tem núcleos de tombamento que são reconhecidos pelo IPHAN, né? Núcleos urbanos e tal. Então, a gente tem, nem todos eles têm, mas muitos deles no Brasil têm a implantação do canteiro modelo. É uma política que começou a ser formada lá no final de 2023, né, quando a gente chegou com essa ideia lá para a Unicelva. E, desde então, essa política vem se fortalecendo. Hoje se chama Programa Conviver, né? Então, o Programa Conviver é como se fosse um guarda-chuva que tem os vários canteiros modelo em várias cidades do país, onde a gente tem um núcleo urbano tombado. Então, foi isso, né? Isso é um histórico longo que vem de bastante tempo e que depende, né, dessa atuação da universidade fora dos muros da universidade, através de projetos de extensão e através de relacionamentos com outras instituições, como com o IPHAN, por exemplo. A gente já trabalhou bastante também, né? Teve bastante contato com a prefeitura, sempre... Porque como a gente está falando da cidade, não tem como, né, a gente trabalhar sem envolver a prefeitura, né? Sem cooperação, sem envolver o Estado. A gente teve um outro projeto também, que foi o plano de gestão, né, Janaína, que também foi feita através da Unicelva. Então, como a gente está trabalhando nesse universo, né, que é a cidade, a gente tem sempre que estabelecer relação entre as instituições, né? Então, é um pouco isso. Acho que eu vou deixar a Lu falar também. E a gente vai retomando. Sobre o projeto do canteiro modelo, ele é um arranjo muito interessante, porque ele foi idealizado com base em... O amparo legal dele, né, tem duas frentes. A primeira é um decreto lá de 1957, né, que estabelece o que é patrimônio, quais as competências do IPHAN, né, o que os moradores precisam fazer nos imóveis tombados. E o segundo amparo legal é a Lei da Assistência Técnica.
Isso tudo, a assistência técnica é uma prestação de serviço, né? Realizada para as pessoas que são, de certa forma, não conseguem acessar determinados serviços, né? Tais como arquitetos, né? Outros cursos também têm isso, engenheiros. Então, isso foi um arranjo, né, que permitiu, por meio dessa ferramenta que é o TED, que é o Termo de Execução Descentralizada, que a gente pudesse atuar, então, nesse Centro Histórico de Cuiabá. Então, antes de tudo, o projeto do Canteiro Modelo, ele é assistência técnica, né, que a gente chama de ATIS, e ele tem, uma das finalidades, né, é preservar esse patrimônio edificado a princípio, mas que a gente acaba, né, estendendo, porque não tem como fazer nenhum tipo de recorte, com foco na permanência dos moradores. Então tem uma questão social histórico. muito grande aí também, né? Então, assim, é uma amarração muito bem feita, né, pelo Paulo Farsetti, que a professora Luciana disse, né, pela experiência de anos dele como servidor do IPHAN. Então, ele arranja esse amparo legal, ele insere a universidade, porque talvez o IPHAN não conseguiria, né? Eu falo talvez porque a gente não sabe, né? Não é a competência. Não é a competência dele. Não conseguiria chegar onde a universidade chega, né? E da forma como esse relacionamento que as fundações permitem que a gente execute. Então, o projeto do Canteiro Modelo, ele realmente tem sido para nós um exemplo da força da extensão, da força da universidade como um todo, né? E de como esse arranjo funciona. No final das contas, a gente está preservando o patrimônio e fazendo inovação ao mesmo tempo. Então, assim, tem hora que eu me pego, né? Eu trabalho com inovação, tem hora que eu me pego lá na frente e pensando como é que eu preservo isso. Então, é uma loucura, às vezes, na minha cabeça, isso tudo. E fazendo tijolo de adobe. Fazendo tijolo de barro, fazendo, né? Tijolo de adobe, fazendo taipa e, ao mesmo tempo, trabalhando isso como uma tecnologia social, por exemplo, que é uma questão de inovação. Eu acho que, assim, a princípio, né, os alcances do projeto vão muito além da reforma, né, das melhorias habitacionais, porque é justamente isso, né? Não adianta a gente reformar, fazer essas melhorias se essas habitações permanecem vazias. Então, o grande foco é manter esses moradores no local. Falando desses projetos que são extremamente interessantes de vocês três, que vocês trabalham dentro da academia, que sentimento que você leva quando você consegue, fazendo, claro, o link com a memória, né? Como nossa pauta é memória e cultura cuiabana, mas, claro, abrangindo para o estado de Mato Grosso também, mas com esse foco, que sentimento que você leva quando você consegue concluir quando você vê a experiência dos alunos, né, e já colocando também a academia ali, né, porque são professoras, estamos falando aqui de professoras, que sentimento que você leva quando você vê um aluno trabalhando com você ali, pegando esse resultado de um projeto que você idealizou, que vocês trabalham tanto, né? Eu vejo a dedicação de todas. Trabalha para poder aprovar, trabalha depois para poder executar, para concluir de uma forma, né, eficaz. Como que você vê a academia, no caso, a comunidade, os alunos, os acadêmicos, trabalhando com você? Que sentimento que você leva? O que você sente ali quando você consegue colocar isso em prática? Aquilo que você escreveu e ali na prática. Eu acho que são vários sentimentos, né? Eu falo com os alunos que a gente fica o tempo todo com a pele se arrepiando. Porque como a gente trabalha com memória ali nesses projetos do Cineclube, a gente está o tempo todo se surpreendendo com achados, que pra gente é um achado, né? Que nos arrepia a pele, né? De perceber... às vezes a gente está lá mexendo na documentação, por exemplo, né? A gente tem um projeto de extensão que é cuidar dos documentos históricos do Cineclube, que são muitos, são acho que 3.000 papéis, assim, desde a década de 50. E a gente pega os documentos, lê um por um, escaneia, para criar uma base de dados.
E não poucas vezes aparecem coisas surpreendentes, né? E os alunos estão ali do lado o tempo todo. Então, eles também vivem esse sentimento de perceber, por exemplo, que a gente está lidando com questões relacionadas ao cinema, né? Existe um senso comum de que Mato Grosso ou Cuiabá não teria tanta relação histórica com o cinema. Esse mito a gente desconstrói o tempo inteiro, todos os dias praticamente, porque toda hora surge ali um vestígio, né, um resquício que conta um pouco dessa história e que está centralizado nesse território de Cuiabá e do estado de Mato Grosso. Se fala cinema, pensa sempre Sudeste, né, região mais central. Ou questões históricas que a gente às vezes tem dificuldade de relacionar ao Brasil como um todo, né, muito menos ao Centro-Oeste. Então, assim, eu falo que a gente tem uma preciosidade aqui de acontecimentos que precisam ser narrados, né? Precisa ser difundido, precisa ser acessado, organizado e preservado, né? Então, assim, são vários sentimentos, mas eu percebo isso como a gente está o tempo todo com os alunos, eles são os nossos coprodutores, né? A gente fala isso em relação à Mauá, né? A Mauá é coproduzida com os alunos, mas em relação a todos os projetos que acontecem, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente vai juntando, assim, uma gangue, né? de entusiastas ali, e boa parte dessa gangue são os nossos alunos. E eles se empolgam. Então, assim, é muito interessante ver brilho no olho, né? Ver quando a pessoa encontra se identifica. Pertencimento. E vê uma coisa assim que ela nunca viu na vida, né? Por exemplo, ver uma projeção de um filme de película, né? Os alunos são de uma geração que nunca viram isso. Então, é de arrepiar, né? Não só a geração deles, né? Eu acho que outras gerações também não tiveram esse contato. E conhecer um pouco da história das pessoas retratadas, dos filmes em si, da tecnologia, do processo de produção, perceber que isso está dentro de um território chamado Cuiabá, Mato Grosso, que aquilo conta a história não só de cinema, mas conta a história social do lugar que você habita, a história cultural, que essa história ela tem tudo a ver com o presente, né? Que esse passado, essa memória, ela é muito importante para você entender mais em profundidade o presente que você está aqui agora. Eu acho que esse monte de luzinhas que vai acendendo na cabeça, não só da gente, mas os alunos estão juntos, né, nessa jornada, é a parte que não tem como mensurar. Que às vezes o povo pergunta, né, pô, mas você trabalha tanto, né, você não cansa, assim? Eu falo assim, cara, eu canso, né? Mas, assim, tem pequenas recompensas que você não sabe descrever para as pessoas, né, que compensam todo o esforço, os problemas, o estresse. Mas eu acho que são esses sentimentos, assim, de você criar um processo de identificação com o lugar que você está. Eu comentei que eu sou pau-rodado também, né? Eu sou mineira, não sou daqui da região, do Centro-Oeste, de Cuiabá. Mas eu gosto muito daqui, assim, né? E as coisas que eu encontro aqui me motivam muito de estar aqui. Te emocionam, né? A gente percebe. Eu realmente gosto. Então... E eu acho que os alunos entram nessa onda também, né? E vão tendo esse tipo de relação, de afeto com as descobertas, com os assuntos, com a importância que vai cair na ficha de por que é importante salvar um filme, né? Antigo, em película, para que eu vou salvar isso? Então, enfim, acho que são vários sentimentos, mas eles acabam motivando a gente a ter energia, né? Para seguir com esses projetos. E no Canteiros, professoras Luciane e Luciana, como que é a relação dos alunos lá da arquitetura? Tem alunos também da engenharia que vão com vocês? Tem de outros departamentos? Tem também. Tem alguns. Tem engenharia elétrica, tem engenharia sanitária. Mas a Letícia estava falando de a importância de salvar um filme, né? Uhum. Então, assim, a importância de salvar uma parede de taipa, uma parede de adobe, né? Então, é muito mais fácil a gente reconstruir de tijolo, de blocos cerâmicos, por exemplo. Essa semana mesmo, a gente tomou a decisão de reconstruir uma parte de um muro em taipa. É um muro de fundos, ele não é visível, né? Ele está dividindo a lateral de uma casa com o fundo da outra. Ruiu um pedaço e aí a gente ficou, será que a gente desmonta o que tem ali, a basezinha que permaneceu de taipa, ou o que a gente faz, né? Então, num primeiro momento, essa vontade de você fazer pelo mais fácil, né? Pelo mais prático, e aí a gente
volta, coloca, né, vê aí, revê o objetivo. E aí nós decidimos, por exemplo, de refazer esse muro de taipa. Ele não vai aparecer, né, mas ele vai ficar lá. E a gente sabe que, né, a taipa vai permanecer ali, se não exposta a muita água, há mais 300 anos, pelo menos, né? E aí, o sentimento, né, que os alunos, que a sua pergunta se volta para isso, é muito interessante a gente ver o depoimento deles, porque eles, assim, atualmente a gente é muito bombardeado, né, por questões de... Quando a gente fala de edifícios, de formas de morar, né, esses conceitos são conceitos muito modernos, né, são muito à frente, né? Então, quando a gente chega numa habitação como essa, que a gente vê as pessoas morando em arranjos lá de 300 anos atrás, né? A gente entende, elas estão morando e elas continuam morando ali, e isso funciona tão bem quanto esses arranjos mais modernos. Isso invoca ali um respeito muito grande, né, pela forma de morar e pela forma de construir. E os alunos reconhecem isso, né? Eles mudam essa percepção da necessidade de trocar, né, acabamentos, revestimentos, às vezes de um bege claro por um bege mais claro, né? Porque simplesmente não tem o tom que a pessoa idealizaria. Então, a gente entende que existem outras condicionantes, eles entendem essas condicionantes. E a fala deles é que isso realmente muda, né? A forma como eles encaram a profissão e crescem não só tecnicamente, né? Quando aprendem a fazer tudo isso, mas se tornam cidadãos, né? Com uma visão social, uma visão da preservação. E assim, não só eles aprendem, eu aprendo todos os dias, né? Eu venho da minha formação de engenharia e aí eu me deparo com essas questões do campo da arquitetura, né? Que é social. E aprendo todos os dias, Janaína. E uma coisa que me interessa muito, né? Nesse aspecto, é a questão do morar cuiabano, né? Das moradias cuiabanas. Que a gente pode falar um pouquinho mais aí pela frente, depois que a professora Luciana falar a opinião dela sobre esse olhar dos alunos, né? Eu acho que eu vou repetir aqui o que as professoras falaram com outras palavras, né? Mas o que eu percebo é que, através desses projetos, a gente consegue... Eu vejo muita coisa em comum do nosso projeto com o projeto da Letícia. Por incrível que pareça, né? Mas acho que não é tão incrível assim também, na verdade. Mas, assim... Esses projetos, eles conseguem dar sentido para o que é patrimônio cultural. Porque quando a gente fala de patrimônio cultural, parece que é uma coisa descolada da vida da gente. Parece que... Então, quando a gente fala que são as casas tombadas e tal, o patrimônio tombado, parece que a gente está falando só de construção e de coisas antigas que ficaram lá atrás no passado. Mas não é assim que funciona, né? Então, o sentimento para mim é esse, né? De que a gente consegue conectar... todo esse patrimônio, né, consegue conectar com a nossa realidade do dia a dia. Então, assim, como é que a gente compreende, né, uma edificação? A edificação não tem importância por ela mesma. Ela tem importância porque tem pessoas que moram ali. A gente não está falando só de patrimônio construído, a gente está falando de pessoas que têm redes de relação naquele lugar, de pessoas que têm décadas e décadas, gerações morando no mesmo lugar, fazendo festas, fazendo registros, fazendo uma série de coisas. Então, a gente está falando também de cultura, de história. De maneira geral, né? Então, os alunos, eles conseguem, através do projeto, né, da participação no projeto... Desculpa. Eles conseguem... Não, prefiro não. Eles conseguem... entender que o sentido, de fato, do patrimônio cultural, né? Que não é uma coisa que está distante nem está no passado. Ela faz parte do nosso dia a dia e, a partir disso, compreendendo esse presente, que a gente consegue projetar o futuro, né? Então, assim, por exemplo, a construção desse muro que Luciane estava dizendo, assim, não é só
a gente decidiu construir em Type ou construir em Adobe, que é uma técnica que quase não se usa, quer dizer, né, na cidade hoje, na dinâmica, né, da cidade, das construções, a gente usa pouco, eu diria, né? Mas talvez, né, os ribeirinhos, pessoas que estão mais na área rural, elas ainda utilizam, porque isso é uma técnica que a gente percebe que ela permanece, né? A gente tem edificações recentes que ainda são de taipa de adobe, mas essa decisão também passa por uma função desse projeto, que é uma função muito importante, que é de aprendizado, né? Que a gente precisa formar pessoas que são pelo menos sensíveis e competentes nas técnicas antigas, né? Como a gente tem os equipamentos, né? Os filmes que são feitos de outra forma, que os alunos hoje não conhecem, né? Mas a gente decidiu fazer esse muro de adobe de taipa de novo, porque quando a gente faz isso, a gente tem a possibilidade de trabalhar com os alunos e colocar a mão na massa e mostrar como é que faz, né? Na realidade. Isso também dá uma certa independência, né, para as pessoas, porque, sei lá, a gente tem uma pessoa na empresa que foi contratada que ela diz assim, eu quero construir ele é um mestre de obras e ele fala, eu quero construir uma igreja lá no meu sítio de adobe. Então, quando a pessoa faz a coisa, aquilo começa a ter sentido. Quando ela entende como é que funciona, por exemplo, quando ela entende como funciona um filme antigo, ela começa a se envolver, né? E ela mesma começa a fazer parte dessa cultura, né? Então, levar tudo isso para o futuro, que é o que tem sentido no patrimônio, né? No patrimônio cultural. É uma chave para a gente entender aonde a gente está e para onde a gente vai. Então, para mim, esse é o sentimento principal, assim. Então, quer dizer, falei a mesma coisa com outras palavras, né? É o sentimento de estar pertencendo, né? De trazer a memória, de entender o que ali existiu, que as pessoas viveram e vivem ainda, né? Quando você falou do seu Aníbal, né? Uhum. Eu pensei logo que eu assistia filme ali no Cine Bandeirantes, que nem existe mais aqui em Cuiabá. Eu já fui projecionista lá. Com certeza, assisti algum filme ali com ele, né? Projetando. Então, a gente tem essa memória, né? A gente tem que resgatar. E é muito interessante que projetos tragam isso, né? Projetos que vocês idealizam, que vocês estão coordenando, possam estar resgatando isso. Isso é muito importante. Eu queria perguntar para vocês três, né? Dentro da academia, existe alguma particularidade da cultura, no caso, nós estamos falando de Memórias de Cuiabá, né? Da cultura cuiabana, que a academia não dá devida atenção, que deveria estar no currículo e que muitas vezes não está, porque isso aqui se trata de um projeto, uma extensão, uma pesquisa, né? Mas dentro da academia, no currículo da graduação, vocês falariam alguma coisa que, isso aqui poderia ter dado mais destaque, no que tange a questão cultural? Claro que cada uma nas suas áreas, né, específicas. Eu acho que tem sim. Eu vou falar da área que eu atuo, né, que é o curso de Cinema e Audiovisual. Por exemplo, a gente não tem hoje, na matriz curricular do curso, uma disciplina sobre preservação audiovisual. E eu vejo o processo de produção audiovisual como uma cadeia, né, que tem a produção do filme, a distribuição, a exibição, mas para mim a cadeia ela se encerra na preservação, né? Assim, é preciso pensar na preservação, às vezes, desde o momento que você está com a ideia na cabeça, antes de aquilo virar um roteiro, virar um filme, porque a gente precisa ter essa consciência histórica, assim, né? A gente precisa se inserir de maneira consciente nesse fluxo da história. E a preservação, ela é um elemento essencial para isso, né? De você ter, pelo menos, a possibilidade da população ter acesso à sua memória cultural. Às vezes, para uma coisa besta, assim, né? Eu fico lembrando de alguns lugares que eu já visitei que têm acervos importantes. Às vezes você vai lá para saber o que estava passando no cinema no dia que você nasceu. É uma coisa besta, mas é importante, porque aquilo também faz parte da história, né? Você entender ali, a partir de um filme, um pouco da sociedade que produziu aquele filme, é a sociedade que te produziu também, né? A sua história também está um pouco ali. Então, é um direito, a memória, né?
E a memória cultural ela é muito importante nesse aspecto, porque ela diz respeito a muitas coisas, ela é sintoma de muita coisa. A nossa produção simbólica, enquanto sociedade, ela diz muito das sociedades que produziram as suas obras literárias, cinematográficas, na pintura, na poesia, na música, na arquitetura, né? Ela diz muito dessas sociedades. Então, eu acho que tem essa importância. É claro que as grades dos cursos também não dão conta de atender todas essas deficiências, né? A gente precisaria de um curso mais longo, inclusive, né? Para poder ficar anos aqui fazendo uma graduação, que também não é a proposta. Mas, por exemplo, lá no curso de Cinema e Audiovisual do FMT, eu acho que a gente tenta suprir um pouco essa deficiência por meio do Cineclube. O Cineclube ele não está vinculado à FCA, a Faculdade de Comunicação e Artes, ele está vinculado, ele é um aparelho de cultura da Pró-Reitoria de Cultura, de extensão. Mas ele tem uma função complementar didática muito grande com o curso de Cinema e Audiovisual. Porque muitas coisas que acontecem no Cineclube, os alunos só têm contato por circularem pelo Cineclube, não exatamente porque eles estão no curso de cinema. Então, tem uma relação complementar. Sempre teve, né? O Cineclube tem 50 anos, ele é fundado... Ele é muito mais antigo do que o curso, do que o próprio departamento de comunicação, né? Que ele é fundado na década de 90. E eu acho isso uma característica muito importante da UFMT. A UFMT, ela constitui seus aparelhos de cultura muito antes de constituir a formação naquelas áreas. Então, ela já é uma referência para a cidade e para o estado de teatro, de artes plásticas, de música, de cinema, antes da formação nessas áreas serem ofertadas pela universidade, né? Então, que é uma história um pouco inversa em relação a outras universidades públicas do Brasil. E eu acho isso uma característica muito forte da UFMT. E quando a gente vai entender a história da própria UFMT, né, e percebe como esses aparelhos de cultura, eles eram lugares de vanguarda, de fato, muita coisa importante no campo da cultura começa dentro da universidade. Eu acho que ela é importante para a cidade, né? Ela sempre foi uma referência ao FMT para Cuiabá, para Mato Grosso, né? Sim, acho que os espaços, as pessoas, o próprio teatro da FMT, né? Talvez seja o teatro mais bem equipado que a gente tem no estado, que consegue receber uma orquestra, consegue receber uma ópera, né? Não sei se a gente tem outro espaço assim no estado, provavelmente não. Então, a universidade tem um papel muito importante para a cidade e para o estado, não só para quem tem um vínculo, né, formal ali com a universidade, está vinculado a ela de alguma maneira, mas para a população, de uma maneira geral. E eu vejo o acervo do Cineclube assim também, né? Ele não é um acervo que interessa só a universidade, ele interessa a humanidade, na verdade, né? Acho que não é nem só o estado. A gente tem acontecimentos aqui no estado de Mato Grosso relacionados ao cinema, que eu havia comentado em outro momento, né? Mas, por exemplo, a gente descobriu um filme que foi feito aqui em 1931 por uma expedição estadunidense. E esse filme, filmado aqui no território, né? Ele tem sido considerado o primeiro documentário sonoro da história do cinema. Então, assim, são atravessamentos que atravessam o território no campo da produção de imagens. O estado de Mato Grosso recebeu muitas expedições ao longo da sua história, né? E essas expedições têm uma relação muito direta com a produção de imagens, de fotografia, as ilustrações, as pinturas, depois as fotografias e depois a imagem em movimento. Então, a história da fotografia, da pintura e do cinema tem uma relação interessante com esse estado. E esse tipo de conhecimento a gente tem que ter para entender onde é que a gente está. E entender também que tipo de cinema a gente produz aqui, qual que é a relação, né? Onde é que ele se ancora, né? Aonde que ele está... que fluxo que ele se insere, né, aqui nesse território. Então, eu acho que acaba tendo uma formação complementar, informal, complementar, paralela, né, a partir desses projetos que acontecem ali no Cineclube. E é uma formação aberta, na verdade, porque ela não é só para os alunos, né? Qualquer pessoa da cidade pode participar dos projetos do Cineclube, pode frequentar o espaço, ele é aberto. Quem quiser investir também, que estiver vendo esse podcast, pode saber que o Cineclube é um ótimo investimento para a cultura de Cuiabá. Sim. Né? E para o departamento de arquitetura, o que vocês me dizem, né? Tá faltando alguma coisa que vocês acham assim, olha,
né? Ainda mais vocês estão trabalhando no centro histórico, nesse projeto grandioso, né, do IPHAN, descobrindo cada coisa. Para cada, né, cada casa que vocês entram ali é uma descoberta, uma história sendo contada, sendo reconstruída, né? O que vocês acham que, fazendo o link para a academia, o que falta ainda que poderia ter? Né? Porque vocês mesmo disseram, os alunos têm contato com aquilo ali muitas vezes a primeira vez, né? Não tem isso muitas vezes na academia. É uma coisa que o projeto está proporcionando, isso é muito importante, né? Eu acho que falta na academia justamente esse espaço, esse campo experimental, onde as tecnologias possam construir, desconstruir, reconstruir, né? Há um tempo atrás, né? Talvez umas 2 décadas atrás, isso era um ponto forte dos cursos tecnológicos, né? E da arquitetura também. Os canteiros universitários, onde o aluno pudesse acessar instrumentos de marcenaria, pudesse trabalhar com a madeira, serralheria, pudesse trabalhar com aço, levantar paredes, depois destruir paredes e construir de novo, mudando diversos elementos dela, posições de blocos, tipos de argamassa, e a partir daí fazendo testes de desempenho, de resistência. Hoje, esse experimentar, ele está muito distante. E essa distância aumenta quando vem essa possibilidade, né, de tudo ser construído digitalmente. Então, se constrói digitalmente, você coloca detalhes de tudo, mas as pessoas não têm, né, a noção de como é que isso se comporta realmente. Eu acho que esse campo experimental, Janaína, se a gente conseguisse, né, inserir, porque ele é uma atividade transversal. Ele serve, por exemplo, para a engenharia elétrica ir lá e construir os circuitos e depois desconstruir, para a engenharia sanitária fazer as instalações, né, colocar, montar, ver como que essa dinâmica ocorre. A própria arquitetura, né, testar posições e formas. Eu acho que isso seria uma atividade que mistura, né, um pouco de mistura técnica, mas ela também é lúdica, né, quando ela vai para esse campo. Então, na minha visão, acho que isso é um ponto que, se pudesse melhorar, né, a gente poderia melhorar nesse sentido. Mas eu destaco que as pesquisas e as extensões, elas de certa forma cobrem isso, né? E aí o tripé funciona, né? Ensino, pesquisa e extensão. Se a gente for pensar no que falta, vai sempre faltar, porque a gente sempre pode melhorar, né? Sim. Então, assim, pensando um pouco no que Luciane disse aqui, no que Letícia está dizendo, eu acho que a gente consegue suprir, sim, um pouco desse aspecto mais prático, né? Que a gente precisa, inclusive na área das ciências sociais aplicadas, né? Onde está a arquitetura, onde estão as engenharias e tal. Eu acho que, por exemplo, através da extensão a gente consegue. A gente tem o nosso projeto de extensão, né? Então a gente consegue levar. Esse é um aspecto muito importante do projeto, que é o da formação. Hoje, inclusive, a gente leva alunos essa semana para acompanhar um pouco uma oficina de arqueologia. Lá no centro está acontecendo, né? Então, a gente já fez mutirões de construção de adobe, né? De fabricação de adobe. A gente já fez oficinas de pintura, porque não é qualquer pintura que vai sobre essa arquitetura de terra crua, né? A gente não pode chegar a comprar uma lata de tinta na loja, chegar lá e pintar. Não dá certo, não funciona, porque as técnicas não são compatíveis, né? Então, você vai causar mais problema do que outra coisa. A gente tem que fazer a tinta com cal, como era antigamente, né? Porque é uma tinta que respira, né? Deixa a parede respirar. Então, tem uma série de questões técnicas, né? Então, os alunos entram em contato aí, né? Através da extensão. Então, é super importante, né? Ela supre um pouco esse aspecto prático, né? E eu queria citar também que hoje a gente tem um outro projeto de extensão de uma outra professora, que é a professora Kátia, e do professor Frank.
e eles estão experimentando fazer jardins. Eles trabalham paisagismo e eles estão trabalhando espécies que são nativas. E a gente pode até, assim, a gente andou conversando com ela e tal. Então, nós temos, por exemplo, uma situação... e essa situação dessa edificação lá, ela foi muito, muito, muito boa mesmo, até para nós, para a gente aprender. Porque, como você estava dizendo, né, Janaína? A gente, quando começou a entrar em contato com os moradores, primeiro que não é simples, não é fácil. Eles não sabem do que se trata, eles desconfiam. Como assim? As pessoas vão entrar aqui e tal. Então, até você conseguir ganhar a confiança... leva um tempo. E aí os alunos também estão envolvidos nisso, porque a gente levou os alunos para conversar com os moradores, né? Para fazer entrevistas, questionários, saber qual é o perfil e tal. Então, muita coisa. E aí encontramos uma edificação que está numa situação, num terreno muito íngreme. E ela estava em risco mesmo de deslizamento, né? A gente ia entrar no período de chuva e vimos aquela situação. E a pessoa moradora principal da casa, né, a chefe de família, uma senhora com 80 e tantos anos. E ela estava morando... Assim, o quarto dela está exatamente embaixo de um quarto que estava bem acima e a água ali né, escoando sem nenhum tipo de drenagem, sem nada, e batendo na parede do fundo do quarto. Então, aquilo era uma situação de risco. Então, o que a gente fez? A gente chamou as competências da universidade, a gente conseguiu fazer um projeto de drenagem. Projeto de drenagem tem que fazer vala. Aí vem a arqueologia e os alunos estão acompanhando isso o tempo todo, né? Então, assim, são coisas muito ricas. Então, a gente também aprendeu muito com isso, né? Porque não é toda hora que a gente está trabalhando num terreno que é uma ribanceira e que tem problema de drenagem de água, né? Que é muito sério isso. Enfim, então, essa parte, né, prática, ela consegue ser suprida. E daí a gente estava conversando com a professora Kátia, porque a gente precisa descobrir espécies que a gente pode plantar nesse quintal para segurar o terreno, que ainda, né, apesar do muro de arrimo e tal, ele desce muito mesmo, muito íngreme. Então, a gente precisa ali colocar espécies que conseguem segurar o terreno, que conseguem evitar com que a terra, né, venha para cima dos drenos, porque senão o serviço do dreno vai por água abaixo, né, literalmente. E a gente precisa de espécies que não deem muito trabalho de manutenção, porque os moradores são idosos, eles não vão ficar cuidando do jardim, do quintal, né? Então, é complexo e a cada vez mais a gente vai descobrindo maneiras de colaborar, né, com outros departamentos, de trazer os alunos para verem essa situação. Então, eu acho que assim, a universidade, apesar de que a gente diz, né, falta isso, falta aquilo, eu acho que a universidade é onde a gente tem a possibilidade de sempre melhorar e sempre encontrar caminhos, porque a gente tem liberdade para isso, tem a liberdade de buscar, né? E tem a liberdade também de acessar, a liberdade não, a facilidade, né? De acessar as competências que estão do nosso lado, né? Aqui estou pensando aqui no trabalho da Letícia, né? De repente, sei lá, daqui a pouco a gente pode fazer uma colaboração, não sei, né? Pois é. A gente não sabe, mas são facilidades que a gente tem dentro da universidade. Então, apesar de que a gente encontra dificuldades, faltam coisas, mas a gente sempre pode suprir de outra forma, né? Então, é isso. Agora, também uma última pergunta para vocês três. Dentro desses projetos que vocês estão executando, aí trazendo para o olhar também de Cuiabá, que símbolo, que lugar vocês acham que vocês conseguiram com esse projeto de vocês, né, que vocês estão trabalhando, junto com os alunos dentro da universidade, resgatar a essência do que é Cuiabá? Bom, eu acho que pode ser um símbolo, um lugar, né, uma casa, sei lá, uma referência que você acha que resgata o que é a essência do que é Cuiabá, do que é o cuiabano, né, eu acho que eu posso falar dos filmes, né? A gente, por exemplo, teve um projeto recente. O Cineclube tem um acervo de mais ou menos 30 rolos de 16 milímetros que estavam lá nos armários. A gente não tinha ainda como assistir os filmes, saber o que era. E aí a gente conseguiu fazer uma parceria, teve financiamento
uma parceria com o Instituto Pantaneiras, a gente conseguiu um recurso da CCEL, da Secretaria de Cultura, e a gente conseguiu digitalizar esse acervo numa outra parceria que é com a Federal Fluminense. Lá tem um laboratório de preservação audiovisual e os filmes foram digitalizados lá. E aí a gente conseguiu assistir esses filmes. São filmes desde os anos 50 até a década de 70. E aí a gente assistiu os filmes e não sabia o que era, porque eles não têm, assim, um crédito de abertura, não tem nome, não tem nenhuma informação. E aí começamos a fazer pequenas mostras. Ao exibir esses filmes, algumas pessoas assistiram e reconheceram as pessoas retratadas. Então, a gente conseguiu desvendar um mistério, né? E percebeu que desses filmes, desses 26 rolos que foram digitalizados, 20 foram realizados por uma pessoa que se chama Hélio Jacó. E aí, ele já é falecido, né? Mas os filhos, que inclusive são crianças no filme, hoje são senhores que estão ali entre 60 e 70 anos, reconheceram as produções e são produções da vida social cuiabana. Então, são registros das festas de família, muitos casamentos, bailes de debutantes, desfiles cívicos, festas populares, né? E isso é um Festas de retrato, santo, né? Que tem festas de muito. santo. Então, é um retrato, uma memória da vida cultural social da Cuiabá da década de 70. Claro que filtrado por um olhar desse cinegrafista, né? O Hélio Jacó, ali dentro de uma proposta, né? Ele tinha essa câmera de 16mm, mas é um registro importante que diz algo sobre aquela sociedade, né, cuiabana da década de 70. Então, eu acho que tem, assim, pra gente uma coisa muito preciosa, que são os filmes que foram rodados aqui em Cuiabá, que não necessariamente são filmes de ficção, né? São filmes, assim, com uma pretensão narrativa. São filmes de rotina, né? De rotina, do cotidiano. Às vezes são registros da vida familiar e social. Mesmo os filmes de família, eles dizem muito sobre aquela sociedade naquele momento, né? Então, você perguntou o que seria, né? Qual objeto, qual coisa. Eu acho que seria os filmes, né? A gente tem os acervos, por exemplo, do Lázaro Papazian, né? Que pega desde a década de 40 até a década de 70. Ali tem a cuiabania nessas décadas ali. Ela está, de alguma maneira, retratada ali nesses filmes. Então, a gente tem coisas muito preciosas, eu acho. Tem um filme particular que é de 1950, é um registro da visita do governador Fernando Corrêa da Costa na cidade de Vila Bela. Que foi capital. Que foi capital de Mato Grosso, a primeira capital. E esse registro, o mais interessante é ver em imagem em movimento as festividades de Vila Bela, né, em 1950, que talvez seja o registro da imagem em movimento mais antigo que a gente tem das festividades de Vila Bela, né, de matriz afro, que acontecem até hoje, mas a gente consegue ver como é que era ali um pouquinho, né, nos anos 50. Então, assim, é um tipo de memória que não tem nem como medir isso, né, assim, a importância de um filme como esse, né, quando eu falei assim, explicar para os alunos ou para as pessoas no geral, né, para quê, né, qual a importância de você guardar e preservar um filme e digitalizar ele, tornar ele acessível, né, aquilo diz respeito à história das pessoas, né? Diz respeito à história do local que você está, desse território, se conecta com o presente. Os ancestrais, né? Com os ancestrais, a reconhecer as pessoas, né? É muito interessante esse processo dos familiares, principalmente, se reconhecer. Legal, professora. E eu acho que para os alunos e também a gente recebe escolas, né? Lá no Cineclube, é muito importante quando criança e adolescente assiste filmes mato-grossenses e começa a perceber que a cidade que ele mora é cinematografável. Que as histórias, assim, cotidianas que ele conhece são narrativas que podem estar no cinema. É um processo de conexão, né, identificação por meio do cinema, né? Mas de reconhecer que o lugar que você está é um lugar que, sim, é possível fazer cinema e que merece ter a sua população, suas histórias retratadas, né? Isso é muito legal. Quando esse olhinho brilha ali, né? As pessoas igual reconhecem. o seu. E isso é muito para arquitetura também, né, professoras? É muito parecido, né? É muito parecido. Mas é muito difícil, eu acho, a gente eleger uma edificação, uma região. Se a gente for falar de região, eu acho que, assim, eu diria, né? A esse perímetro de tombamento, eu acho que ele é muito especial aqui em Cuiabá. Mas a gente também não pode esquecer da região do Porto, que é tão antiga quanto,
né? Verdade. Ela só não está reconhecida por um perímetro em nível nacional, mas ele tem um tombamento que é em nível estadual, né? Então, é muito, muito difícil, Janaína, dizer qual é a edificação, o símbolo, a casa Mas deixa eu símbolo. aproveitar, você falou do Porto. Tem um filme que eu assisti numa aula que fala sobre o resgate, sobre a enchente de 75. Isso, é O Rio que Me Beija. É um filme da 78, Angela 74. Coraggini. Década de 70. Que mostra o porto, as edificações. Nossa, é muito interessante. Vocês iam gostar de ver, né, É muito professora? bonito esse filme. Muito bonito mesmo. E mostra como era na época através das fotos, né? E aí mostra hoje como tá, né? As igrejas, as casas que ainda estão, né, de pé, que não foram destruídas, Essa que cineasta foram reconstruídas. mato-grossense, né, que é a Angela Coraggini, fez esse filme baseado em imagem de arquivo. E um dos lugares que ela procurou para fazer a pesquisa foi o Cineclube Cochiponés, né, o acervo do Cineclube. Mas só para entender também que um acervo, ele pode, inclusive, gerar outras obras audiovisuais da atualidade, né? Como esse filme que conta várias histórias, entre elas dessa enchente, né? Do Porto. Eu tô- Lembrei agora. Eu tô aqui imaginando, já que lá no seu acervo deve ter muita coisa que interessa para nós, né? Para a gente certeza. entender como é que era, como é que, né? Até para educação patrimonial, isso é muito importante. Isso que você falou, né? Que as crianças assistem e elas começam a reconhecer de que esse lugar é um lugar tão importante quanto, sei lá, né? Algum outro lugar que seja referência aí que todo mundo fala, né? Então, isso é a importância desses acervos, né? Fazer essa educação patrimonial. Mostrar para as pessoas, quer dizer, mostrar não, né? As pessoas, elas mesmas se dão conta quando elas percebem que aquilo faz parte delas e que aquilo tem realmente uma importância, né? Faz parte da sua própria identidade e tal. Então, acho que lá tem muita coisa que vai nos interessar, Letícia. Sim, vamos lá visitar Conexão o de Cineclube. selva, conectando as faculdades, olha só. O que fica é difícil, como a professora Luciana falou, mas assim, eu vou destacar, né, essa casa cuiabana, né, que a gente, embora a gente encontre imóveis com diferentes tamanhos, áreas, construídas até por diferentes perfis, né, de econômicos e sociais, a gente percebe assim uma tendência, né, de que essa casa ela é colada na rua, né? Então ela é uma casa aconchegante, né? Ela é uma casa fácil de adentrar, ela é receptiva. E quando você adentra, facilmente você enxerga os quartos, né? Facilmente você chega na cozinha dessa casa. E essa casa se estende até o quintal, né? Onde geralmente ela se configura, né? Num retângulo. Um corredor, né? E um corredor central. E aí ela faz um L, né? Ela faz um anexo. Então, desde a casa mais simples até a casa mais ostensiva ali, a gente consegue perceber algumas semelhanças nesse formato que, na verdade, é um formato que as pessoas aprenderam a fazer, né? Quando Cuiabá ainda era uma pequena vila, né? E, então, assim, fiz essa primeira etapa aqui, né? Vou ampliar como? Vou ampliar nessa lateral fazendo esse L. Então, isso configura uma forma de morar, uma forma de construir que é adaptada ao clima, adaptada aos recursos que se tinha. Então, essa adaptação, né, da edificação ao clima é uma coisa que eu acho que é muito forte e que para mim fica, né? Já estudava muito isso e agora a gente pode se aprofundar, né, entendendo, falando com as pessoas como é que elas fizeram isso, como é que elas chegaram nessa casa tão grande que está hoje, né? Que você entra e não acaba, e não acaba, e não acaba. Não, esse aqui foi papai que fez lá, não sei quando. Esse aqui, quando nasceu fulano, aumentou esse quarto.
esse aqui, quando não sei quem veio morar com a gente, aumentou aqui. Então, isso tudo constitui para mim um arranjo muito interessante, que é o que fica. Falar uma coisa aqui para Jana mesmo, né? Agradecer esse espaço de conversa, assim, de bate-papo, porque a gente, como diz o nome do próprio programa, né? A gente acaba se conectando mais. E para mim também é muito rico ouvir o projeto das colegas, né? A gente vai percebendo que a gente tem mais coisa em comum do que a gente imagina, e quem sabe a gente em algum momento se cruza aí nesses projetos, né? Faz essa conexão. Mas, assim, dizer, talvez, para as pessoas que estão assistindo, né, um pouco dessa importância, que é uma frase que a gente fala o tempo todo, né, assim, na universidade, do tripé, né, da universidade, do ensino, pesquisa e extensão, né, que de tanto falar, ela fica muito banal, né? Mas que nesses projetos eu acho que é essencial, assim, o tripé mesmo, assim, incluindo o ensino, porque tudo que a gente faz para dar certo, a gente precisa ter a participação dos alunos, o engajamento deles. E eles contribuem muito, a gente aprende muita coisa ali na convivência com os alunos. Os colegas, né, os servidores que estão com a gente também nesse trabalho dos projetos. Todo mundo tem uma contribuição assim, muito importante para fazer as coisas darem certo. E acho que enriquece a experiência para todo mundo, né? E essa junção da pesquisa e da extensão, né, eu venho, assim, de uma noção anterior de pesquisa, né? Muito, assim, sem dialogar muito com essas outras áreas. E na experiência que eu estou tendo aqui na UFMT, né, eu percebo o tanto que a pesquisa se enriquece quando ela se aproxima da extensão. E vice-versa também, né? Em vários sentidos, até na hora de você escrever um projeto, né? Assim, o tanto que uma coisa enriquece a outra, você ter uma equipe científica, mas ao mesmo tempo você ter frentes de atuação na extensão, com a participação dos alunos, né? Você ter ali, além de uma produção textual, né, de pesquisa, você ter alguns produtos concretos daquele projeto, né? Você deixar algo ali, algum legado. Isso ajuda muito, inclusive, a participar dos editais, porque a gente precisa de recursos para alcançar essas ambições assim, um pouco maiores ali dentro da universidade, né? De reestruturar os espaços, de ter uma preservação mais eficiente, que vai durar mais tempo, né? Que vai se preocupar mesmo com essa permanência no futuro. Mas, enfim, eu acho que talvez isso, né? Outro clichê, mas que é muito verdadeiro, né? A gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre precisa estar em grupo, de maneira colaborativa. Eu acho que a participação de todo mundo faz toda a diferença. E dentro da universidade pública, existe uma coisa que a Luciana falou ali que eu acho muito importante, que é a liberdade, né? De você ter uma ideia, né? E fazer um projeto, convencer ali quem está do lado, incluindo os alunos, convencer a Fundação Unicelva a entrar junto, mas é um lugar que propicia essa criatividade de você achando soluções, né? Pensando em projetos. A gente tem apoio ali dentro, né? Para que isso aconteça. Tem dificuldades também. Mas é um lugar que, sei lá, eu sou muito feliz ali, né? Eu consigo fazer muita coisa, mas é sempre porque eu tô na universidade pública, gente. É isso. Primeiro, né, queria agradecer mais uma vez a Janaína, a Unicelva, pela oportunidade da gente estar aqui, porque é um momento bem rico mesmo, né? É só, assim, na correria do dia a dia, a gente não tem a possibilidade, se a gente não parar e marcar um horário, a gente não tem a possibilidade de fazer maiores contatos, né? É só ali na correria e no trabalho, que às vezes, por força da necessidade, a gente vai encontrar outras pessoas, né? Então, assim, uma conversa como essa, mais relaxada, mais tranquila, ela faz a gente pensar, e isso é muito legal, né? Então, obrigada, gente, obrigada, Lu, né? A Lu está sempre, né, no meu socorro, né? Na nossa parceria aqui, mas queria agradecer, enfim. Mas para quem está ouvindo, eu queria dizer que a questão da memória, do patrimônio cultural, isso tudo não é uma coisa desconectada da vida, né? Isso assim, eu vou dar um exemplo aqui que a gente aprende quando a gente estuda, né, sobre patrimônio cultural. A gente aprende que o patrimônio não é aquilo que está no passado, é como se você fosse fazer a mudança da sua casa, né? Então,
você tem muitas coisas na sua casa, você vai escolher aquilo que você vai levar para o seu futuro, para a sua nova casa. Então, você faz uma triagem e leva aquilo tudo. Por quê? Porque aquilo tudo é importante. E ela pode ter uma importância, inclusive, econômica, né? Que é uma coisa que a gente esquece. Ela tem... tudo isso tem um viés também de inovação, né? No Canteiro Modelo, a gente não falou sobre isso. Eu vou deixar você falar, Lu, mas a gente trabalha com tecnologias que agora a gente tem acesso, que é o HBIM, né? Então, é um ambiente de trabalho, é um ambiente onde a gente consegue fazer os levantamentos e as modelagens das edificações. Então, isso tem funções muito importantes, que são a função de registro do patrimônio, né, do patrimônio construído, a função de permitir a gente conhecer melhor aquele objeto e a gente poder fazer um projeto adequado para esse objeto. E a gente poder, inclusive, fazer um planejamento de conservação para esse objeto, né? Eu estou falando um objeto, mas pode ser um conjunto de objetos, né? Então, a gente está trabalhando com isso também. Isso tem um viés, né, de inovação, tem um viés de originalidade, né? Tem uma potencialidade que pode, com certeza, escalar e pode trazer resultados aí econômicos, né? Então, a gente esquece isso, mas esse é um aspecto aí da conservação do patrimônio que é muito importante, né? Então, é isso, mais ou menos. Obrigada, gente. Você tirou exatamente o que eu ia falar do HBIM. Agora eu vou ter que recriar aqui alguma coisa. Não, mas eu quero que você aprofunde, você fala disso. Muito Elas são muito conectadas, você viu? Não, eu tava dinâmica. Eu acho que esses projetos, né, essas ações que a universidade pode fazer, né, tocando aí a comunidade, a sociedade como um todo, ela permite não só que os alunos aprendam, né, assim como os técnicos e os professores envolvidos. E nesse projeto específico do Canteiro Modelo, o corpo docente, né, os professores que estão nesse projeto, eles, assim, a gente aprendeu muito com os alunos e com os pesquisadores associados e com os moradores. Porque a gente foi desde fazer um adobe, e aí a gente teve que recorrer aos pesquisadores associados, que são ex-alunos e que voltam para a academia doando, né, trazendo esse conhecimento. E a gente também avança num limiar tecnológico que só foi possível por conta dos recursos que o projeto proporcionou, adquirindo equipamentos de ponta. Então, nós escaneamos uma edificação e, a partir disso, fazemos um modelo tridimensional dela, que permite que a gente faça um diagnóstico microscópico dessa edificação, né? Entendendo rachaduras, fissuras e outros elementos que a compõem. Então, a universidade, ela gera conhecimento, mas ela também tem uma via de volta, né, que a gente aprende muito, e isso é difundido depois também na própria graduação. Então, a extensão é um instrumento, a pesquisa é um instrumento de crescimento de toda a graduação e de todo o corpo universitário, de toda a comunidade universitária. Eu também fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês, 3, né, que são mulheres maravilhosas e que também fazem isso tudo acontecer, né? E agradeço mais uma vez a Fundação Unicelva. E aqui realmente nós fizemos conexão com a professora Letícia. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Gostaria de dizer que a Conexão Unicelva fica por aqui, né? E que vocês fiquem atentos aí às redes sociais da Fundação, @Fundação Unicelva, Instagram, que os próximos episódios logo vão ser lançados, e lembrar sempre a vocês que as grandes transformações, elas não se fazem sozinhas, né? Elas são construídas, e a Fundação é uma parceira de vocês para sempre, tá? Obrigada, até a próxima.